Pessoal, bom dia. Nós hoje vamos comentar sobre sistemas hidráulicos e pneumáticos. Certamente você já me conhece, meu nome é Alexandre Cavalcante, eu sou engenheiro de equipamentos, mecânica, da Petrobras. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os sistemas hidráulicos, todas as simbologias, algumas continhas básicas, nada muito aprofundado, mas tudo aquilo voltado para você acertar as questões da prova. A gente sabe que sistemas hidráulicos eles caem nas provas de técnico de manutenção mecânica, técnico de projeto, construção e montagem e algumas provas de técnico de operação. Eles também estão começando a abordar esse tema agora. Tá? A nossa logística aqui vai ser o seguinte: tem alguns momentos que eu coloquei algumas linhas para você completar durante a aula. Então, durante a aula eu vou falando e você vai completando. A gente vai pegando o circuito e eu vou separando, isso aqui é isso aqui. Aí você vai pegar e anotar no seu material, tá? Então é interessante que você tenha um papel, uma caneta aí já separado, ou então o seu material impresso, Ok? Uma outra coisa importante é contenha o seu ímpeto de ficar falando no WhatsApp durante as aulas. Então, esse é o momento para você se concentrar, tá ok? Agora a gente vai fazer o seguinte: antes de a gente começar a falar de sistemas hidráulicos, é uma coisa que eu sempre falo em todas as disciplinas que a gente tem aqui, vamos olhar o que é que o edital fala de sistemas hidráulicos. Então, vem aqui no slide. Então, olha só, no cargo de técnico de manutenção mecânica, o edital fala sistemas hidráulicos e pneumáticos. Então, volta aqui. O edital fala apenas sistemas hidráulicos e pneumáticos. Então, você observa que ele não detalha absolutamente nada. Se ele não detalha nada, ele dá margem a cobrar tudo, E dá para a gente estudar tudo de sistemas hidráulicos e pneumáticos numa aula para o curso da Petrobras? Fatalmente não. Então aqui a gente vai focar no que é mais importante para você resolver as questões da prova. A gente deu uma passada em várias provas. Você vê que o material de você seu material tem muitas questões. Então aqui a gente vai direcionar seu estudo porque precisa, para você acertar as questões da prova. O momento de você ser um especialista da hidráulica e pneumática não é aqui. Aqui é o momento de você se especializar em fazer as questões da prova da Petrobras de hidráulica e pneumática. Tá ok? Então, antes de a gente falar disso, a gente vai falar um pouco da diferença entre da hidráulica e da pneumática. Posteriormente, a gente vai falar da simbologia. Você vai ver que a simbologia da hidráulica e da pneumática são muito parecidas. Tá? Então, aqui a gente vai ver simbologia de uma maneira geral. Tanto a simbologia quanto as contas são iguais. O que você precisa ter, na verdade, é identificar a simbologia, e saber a diferença conceitual entre hidráulica e pneumática. Normalmente nas provas o que cai mais é hidráulica, mas se cair pneumática não muda absolutamente nada. Existe uma correlação entre a hidráulica e a pneumática. Por exemplo, a hidráulica você vai ter bomba, porque hidráulica você está falando de fluido. Fluido líquido, óleo, certo? Na pneumática você está falando de fluido ar. Então, se na hidráulica você vai falar de bomba, na pneumática você vai falar de compressor, Porque você sabe que bomba não é o equipamento adequado para tratar com fluido ar. O fluido ar é tratado através de compressores. O fluido bomba, o fluido óleo através de bomba, tá ok? Então vamos lá, vem aqui no slide para você perceber. Então, aqui a gente tem uma tabela comparativa entre a hidráulica e a pneumática, tá ok? Algumas coisas que a gente tem que chamar atenção aqui. Primeiro, toda vez que você vê numa simbologia de sistemas um símbolo preenchido de preto, pintado de preto, uma setinha pintada de preta, essa setinha é referente à hidráulica. Toda vez que você vê uma setinha em branco, essa setinha é referente à pneumática. E quais são as diferenças principais? Na hidráulica, o fluido é o óleo, principalmente, certo? O principal fluido da hidráulica é o óleo. Então, nos sistemas hidráulicos de guindastes, de retroescavadeiras,
O fluido que comanda aqueles comandos hidráulicos é o óleo. Já na pneumática, eu vou falar de ar comprimido. Claro que a hidráulica também pode ter outros fluidos, né? E a pneumática pode até ter nitrogênio. Mas toda vez que você vai falar de hidráulica, você vai remeter a óleo. E toda vez que você falar de pneumática, você vai remeter a ar comprimido. Certo? Segunda diferença, pressão. A hidráulica trabalha com pressões elevadas. Por exemplo, até 300 kg. Já a pneumática trabalha com pressões mais baixas, até 8 kg. Certo? Daí vem a primeira grande diferença entre a hidráulica e a pneumática. Se a hidráulica eu vou usar com pressões altas, significa que a hidráulica eu vou imprimir forças altas também. Já a pneumática, se eu tenho pressões baixas, eu vou imprimir forças baixas. Porque na hidráulica, pressão e força estão intimamente relacionadas. Então, se eu tenho um equipamento que ele vai ter que segurar alguma coisa muito pesada, né, que ele vai ter que exercer uma força muito grande, fatalmente o sistema de comando dessa máquina vai ser um sistema hidráulico. Porque na hidráulica eu trabalho com pressões elevadas e, consequentemente, com forças elevadas. Certo? Beleza. Uma outra coisa. Custo de equipamentos. A hidráulica, normalmente, o custo dos equipamentos é alto. Na pneumática, normalmente, é mais barato. Certo? Impacto ambiental. Na hidráulica, o impacto ambiental é alto. Por quê? Porque se eu vazar óleo, eu tenho muito mais impacto do que se eu vazar o ar comprimido. Certo? Capacidade de força dos atuadores. Aquilo que eu falei. Se a hidráulica tem pressões elevadas, ele vai ter força elevada. Né? Então, a capacidade de força dos atuadores é muito grande. Por isso que ele coloca ilimitada ali. Já na pneumática, eu tenho uma limitação de força. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Velocidade dos atuadores. Se na hidráulica eu trabalho com forças elevadas, na pneumática eu trabalho com velocidades elevadas. Ok? Então, na hidráulica eu trabalho com velocidade elevada. Então, toda vez que eu falar para vocês de hidráulica, você vai lembrar de algo com óleo, com uma pressão alta e com uma capacidade de gerar muita força. Toda vez que eu falar para você de pneumática, você vai lembrar de ar comprimido, pressão baixa, mas capacidade de gerar bastante velocidade. Então, os equipamentos pneumáticos, eles são mais velozes. Os equipamentos hidráulicos, eles conseguem carregar cargas maiores. Né? E como é que é dividido um circuito hidráulico? O circuito hidráulico é dividido em 3 partes. Todo circuito hidráulico é dividido basicamente em 3 partes. A primeira parte é o sistema de geração. A segunda parte é o sistema de distribuição e controle. E a terceira parte é o sistema de aplicação de energia. Então, primeiro, eu vou gerar energia através de uma bomba, por exemplo. Depois, eu vou controlar o fluxo dessa energia através de válvulas controladoras. E depois eu vou utilizar essa energia através de cilindros ou motores hidráulicos. Então, primeiro eu gero. Depois, eu faço a distribuição dessa energia e controle. Então, primeiro eu gero através de uma bomba. Depois eu faço a distribuição e controle disso através de válvulas. E depois eu uso isso através de atuadores.
Os atuadores podem ser cilíndricos ou motores hidráulicos. Certo? Então vamos lá. Você vai preencher aí, né, para a gente já começar a se familiarizar com a simbologia. Então eu botei um circuito hidráulico muito simples aí, tá? Só para você começar a dar os primeiros passos na simbologia. Então, primeira coisa, vamos olhar de baixo para cima. Isso aqui, ó, você vai preencher aqui. Isso é um reservatório. Isso é um reservatório. Isso aqui, ó, é um filtro. Isso aqui, ó, observe que eu tenho uma setinha preta. Se eu tenho uma setinha preta, eu estou falando de algo hidráulico. Então, isso aqui é uma bomba. Essa bomba está acoplada a um motor elétrico. Aqui acima eu tenho a simbologia de um manômetro. Logo aqui, ó, eu tenho a simbologia de uma válvula, anote aí, de uma válvula controladora de pressão. Então eu tenho a simbologia de uma válvula controladora de pressão. Neste caso, ela vai funcionar como uma válvula de segurança. Tá ok? Então, o que você percebe é que em quase todos os circuitos que vão aparecer na sua prova, ó, vai ter isso aqui. Quase todos os circuitos da sua prova vai ter isso aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui, ó, é a parte de geração. Isso aqui é a parte de geração. Certo? É aquilo que a gente comentou aqui atrás, que é o sistema de geração do circuito hidráulico. Então, o sistema de geração do circuito hidráulico vai ter bomba, né? Vai ter a válvula controladora de pressão, né? E vai ter o manômetro, vai ter o filtro. Beleza? Depois nós vemos para uma segunda parte do sistema, essa parte aqui, ó, que é a parte de distribuição e controle. É o sistema de distribuição e controle. Então aqui nós temos uma válvula, nessa setinha aqui, ó. Certo? Aqui nós temos uma válvula. Aqui, essa setinha aqui do lado, que está ligado a esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo é o símbolo de solenoide. Grave bem isso aí. É o símbolo de solenoide. Tá ok? Então aqui eu vou apagar para ficar mais claro para você. Isso aqui, ó, é o símbolo de solenoide. Isso aqui é o símbolo de mola. Então essa válvula aqui, ela é acionada por uma solenoide e ela tem retorno por mola. Certo? Então esse aqui é o sistema de distribuição e controle. Então aqui a gente vem para o sistema de aplicação de energia. E aqui nós temos um atuador chamado de cilindro. Então isso aqui é o cilindro. Isso aqui é o cilindro. Então vem cá, volta aqui. O que é que eu quero que você internalize? Os sistemas hidráulicos, eles são divididos em três: sistema de geração, sistema de distribuição e controle, sistema de aplicação. Na geração é onde eu tenho uma bomba, né? No caso dos sistemas hidráulicos. Poderia ter um compressor, se fosse um sistema pneumático. Na distribuição e controle é onde eu vou ter as válvulas que vão direcionar o fluido. E na parte de aplicação de energia é onde eu vou ter os atuadores. O que é que são atuadores? Atuadores são aqueles elementos do circuito que vão utilizar a energia que foi gerada.
Então, existem dois tipos de atuadores. Atuadores lineares, que são os cilindros, e atuadores rotativos, que são os motores. Então, eu tenho dois tipos de atuadores. Atuadores lineares e atuadores rotativos. Certo? Então, com isso você consegue entender a lógica de formação de um circuito. Beleza? Aqui a gente falou basicamente de alguma simbologia que é muito rotineira na sua prova. Então, quase todas as questões da sua prova vai ter o mesmo circuito. O que vai mudar basicamente vai ser a válvula. Ele vai botar uma válvula um pouco diferente, né? Mas fatalmente a parte de geração é sempre igual. Ele vai mudar um pouco a válvula e vai botar um atuador um pouquinho diferente, mas nada assim muito específico, tá ok? Então, a gente vai falar agora de alguns componentes desse circuito. A gente vai falar primeiro de bombas, depois das válvulas, depois dos atuadores. E mais lá na frente, no final do seu material, você tem uma listagem com todas as simbologias do circuito hidráulico. Obviamente que eu botei no seu material não todas as simbologias da norma. Eu pensei da norma aquelas simbologias que caem mais na sua prova. Então, com essa, você indo no final do seu material, dando uma passada nessa simbologia, fatalmente você vai ficar muito familiarizado com os símbolos que vão aparecer na sua prova, tá? Então, vem aqui no slide. Agora a gente vai falar sobre as bombas. Qual é a função de uma bomba? A função da bomba é converter energia mecânica do motor elétrico em energia hidráulica. Certo? A função da bomba é converter a energia mecânica que está sendo fornecida pelo motor elétrico em energia hidráulica. O tipo de bomba que a gente usa em sistemas hidráulicos são bombas de deslocamento positivo. Ou seja, bombas centrífugas jamais serão utilizadas em sistemas hidráulicos. Sistemas hidráulicos utilizam bombas de deslocamento positivo. E as principais bombas dos sistemas hidráulicos são bombas de engrenagem, bomba de palheta e bomba de pistão. Certo? Esses são os três principais tipos de bomba em sistemas hidráulicos. As bombas, aqui a gente coloca alguns desenhos dela. As bombas de palheta, elas funcionam da seguinte forma. Elas têm palhetas, né, descentralizadas, que com a rotação do conjunto, ela vai fazer a movimentação do fluido de um lado para o outro. Então, quando isso aqui roda, ele vai fazendo a movimentação do fluido de um lado para o outro. Certo? Elas não são bombas muito utilizadas, não. Mas as bombas que são mais utilizadas nos sistemas hidráulicos são essas duas que vêm na sequência, que são as bombas de engrenagem, certo? Que são as bombas de engrenagem e as bombas de pistão. Então, a bomba de engrenagem é importante que você entenda o seguinte. Eu tenho duas engrenagens. Uma engrenagem é chamada de engrenagem motriz. A outra engrenagem é chamada de engrenagem movida. Então, essa engrenagem ela movimenta e a movimentação dela movimenta a outra engrenagem que é chamada de movida. Através dessa movimentação, quando essa engrenagem se movimenta assim, ela arrasta o fluido aqui da entrada, ó, e o fluido vai passando pelos cantinhos aqui, ó, pelas extremidades, até chegar do outro lado. Eu vou fazer questão de apagar isso aqui para repetir, porque isso é um erro recorrente das pessoas. Então, numa bomba de engrenagem, o fluido passa pela extremidade. Ele passa por aqui, ó. Tem gente que acha que o fluido passa reto aqui, ó. Não. O fluido não passa reto. O fluido é levado pela extremidade. Certo? Então, na verdade, o que é que acontece? A movimentação dessa engrenagem,
ela vai gerar uma baixa pressão aqui, nesse ponto. Essa baixa pressão vai succionar o fluido da entrada. Após ser succionado o fluido da entrada, a engrenagem vai, ao girar, movimentar o fluido para as extremidades. Movimenta o fluido para as extremidades, ó, e sai do outro lado. Entre as duas engrenagens, essas folgas são muito controladas, de forma que o fluido não passe, você está ouvindo bem? O fluido não passe entre as duas engrenagens. Certo? Beleza. E a terceira bomba é a bomba de pistão. A bomba de pistão é aquela que tem pistões dentro dela que vão alternando de forma a fazer uma movimentação do fluido. Ok. Então, após falar de bombas, vamos falar de válvulas de controle de pressão. Certo? Válvulas de controle de pressão. Então, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É o seguinte. A gente falou primeiro de bombas. Agora a gente vai começar o mundo das válvulas. Perceba que lá atrás, quando a gente falou daquele sistema hidráulico básico, a gente falou ali de uma válvula controladora de pressão e a gente falou de uma válvula direcional, né? Uma válvula que direcionava o fluido para algumas posições. Então o que eu quero que você perceba é o seguinte: as válvulas, elas servem para controlar os fluidos. Elas podem controlar as pressões que esses fluidos estão submetidos, elas podem controlar os volumes que estão passando através dos sistemas hidráulicos, elas podem controlar a direção que o fluido vai caminhar no sistema. Certo? Então as válvulas, elas servem para, basicamente, controlar o que está acontecendo com o fluido. Certo? Dá uma diretriz para o que vai acontecer com o fluido. A primeira válvula que a gente vai estudar aqui, e uma das mais importantes, é a válvula de controle de pressão. O que eu quero que você internalize é o seguinte: as válvulas de controle de pressão, dependendo do ponto onde ela esteja no sistema hidráulico, ela vai ter funções diferentes. Então, muitas vezes a simbologia é a mesma, mas se esse símbolo estiver em um ponto do sistema hidráulico, se esse símbolo estiver em outro ponto do sistema hidráulico, se esse símbolo estiver em outro ponto do sistema hidráulico, cada ponto que ela tiver, ela vai ter uma função diferente. Apesar de ela tratar de pressão, dependendo de onde ela esteja posicionada, ela vai ter uma função diferente no seu circuito. Beleza? Aqui a gente vai falar das funções básicas que as válvulas controladoras de pressão possuem, né? E vai te mostrar a simbologia delas. Vem aqui no slide. Então, essas válvulas controladoras de pressão, elas são utilizadas para limitar a pressão do sistema, regular a pressão em certas partes do circuito, ou outras atividades que envolvem mudanças na pressão. Certo? Essas válvulas, o princípio de funcionamento dela, a base de funcionamento dela é essa aqui, ó. É um balanço entre a pressão do fluido e a força de uma mola interna da válvula. Então, com esse balanço entre a pressão do fluido e a força dessa mola, ela consegue fazer esses controles de pressão. Então aqui, ó, eu quero que você já tenha de cara o jeitão de uma válvula controladora de pressão. Uma válvula controladora de pressão, ela vai ter sempre esse jeitão aqui, ó. Uma mola aqui, ajustada. Uma setinha. Uma linha tracejada. Isso é a simbologia de uma válvula controladora de pressão. Perceba que nessa válvula controladora de pressão, essa setinha está deslocada da linha de centro da caixa. Certo? Essa linha está deslocada da linha de centro da caixa. Portanto, essa é uma válvula normalmente fechada. Ela é normalmente fechada porque ela não está interligando
os extremos. Ela é normalmente fechada. Então, como é que essa válvula especificamente ela vai funcionar? Quando eu tiver um aumento de pressão aqui, ó, nessa linha, esse aumento de pressão, ó, vai ser deslocado, vai pressurizar essa setinha, né? Que é como se fosse um carretel. Vai pressurizar essa setinha, ó, e essa setinha vai se deslocar e vai fazer a ligação. Então, quando eu tenho pressão aqui, essa pressão entra na válvula, desloca a setinha e ela passa a ligar o circuito como um todo. Nesse caso, ela vai ligar o circuito como um todo, ó, e vai levar para o tanque. Então, essa válvula controladora de pressão do tipo válvula de segurança, ela, quando a bomba estiver em uma alta pressão, né, essa linha vai pressurizar, ó, e essa pressão vai ser transmitida para a válvula para fechar o circuito interno dela e desviar o fluido para o tanque. Certo? Isso é a válvula de segurança. Beleza? Aqui nós temos as principais funções de válvulas controladoras de pressão. As principais funções são válvula de segurança, válvula de sequência e válvula redutora de pressão. Essas são as três principais funções das válvulas de pressão. Válvula de sequência. Válvula de sequência é o seguinte, é quando eu quero colocar que operações ocorram uma após as outras. Então, eu coloco válvulas de pressão para falar assim, ó, essa aqui, operação, só vai ocorrer quando essa pressão chegar em tal ponto. Essa aqui só vai ocorrer quando essa pressão chegar em tal ponto. Essa aqui só vai ocorrer quando essa pressão chegar em outro ponto. Então, daí eu consigo dar uma sequência para as atividades. Então, uma válvula de sequência é uma válvula de controle de pressão normalmente fechada, que faz com que uma operação ocorra antes da outra. Certo? Nós temos também a válvula de contrabalanço. Uma válvula de controle de pressão normalmente fechada pode ser utilizada para equilibrar ou contrabalancear um peso, tal como uma prensa. Então, a válvula de sequência é aquela que vai fazer com que uma operação ocorra antes da outra. Uma válvula de contrabalanço é aquela que vai fazer eu equilibrar um peso. Certo? Beleza. Já uma válvula de descarga é uma válvula de controle de pressão normalmente fechada, que é operada remotamente e dirige o fluxo para o tanque, quando a pressão numa parte remota do sistema atinge um nível. Ou seja, essa válvula de descarga é o seguinte, quando eu tiver um ponto qualquer do sistema, que eu fizer o ajuste, e esse ponto chegar a um nível de pressão, essa válvula vai liberar remotamente, né? Através dessa informação remota, ela vai liberar fluido para o tanque. Ela tem um aspecto que se assemelha bastante a válvulas de segurança. Aí aqui uma coisa que eu quero que você preste muita atenção. A gente aqui estava falando que a maioria das válvulas de controle de pressão, elas eram normalmente fechadas. Mas a gente vai vir por um caso aqui, ó, válvula redutora de pressão. Uma válvula redutora de pressão é uma válvula de controle de pressão normalmente aberta. Certo? É uma válvula de controle de pressão normalmente aberta. Então, essa válvula, ela possui uma restrição nela que transforma o excesso de energia de pressão em calor. Então, com isso, ela reduz a pressão. Ok? Então, com isso, ela reduz a pressão. Beleza. E nós temos também uma válvula chamada de válvula limitadora de pressão. Essa válvula limitadora de pressão,
é o seguinte, ela vai limitar a pressão do sistema, ela é normalmente fechada, e ela vai, quando a pressão do sistema chegar em um determinado ponto, ela vai abrir, de forma que ela vai aliviar essa pressão do sistema, ou seja, vai limitar. Ok? Beleza? Então, essa é a válvula limitadora de pressão. Então, volta aqui. Volta aqui. Então, você percebe que aqui a gente falou para você alguns tipos de válvula controladora de pressão. Certo? As válvulas controladoras de pressão, a maioria delas são normalmente fechadas. E a válvula redutora de pressão é normalmente aberta. Então, quando você vê uma simbologia em que a válvula está normalmente aberta, ou seja, aquela setinha está no meio do quadradinho, ligando um ponto a outro do quadradinho, a setinha está no meio do quadradinho ligando um ponto a outro, isso é normalmente aberto. Se você vê isso, é uma válvula redutora de pressão. Agora, se você vê uma outra configuração, que a setinha está deslocada para baixo, ou seja, a válvula está normalmente fechada, ela tem algumas opções, né, de função. Beleza? Então, agora que a gente já te deu um embasamento teórico, vamos fazer algumas questões. Vem no slide. Vamos lá. Vamos fazer algumas questões aqui para você não esquecer da simbologia. Tá certo? Então, vamos começar por essa primeira questão. Essa primeira questão diz o seguinte. A figura mostra alguns componentes de um circuito hidráulico. Os componentes indicados pelos números 1, 2 e 3 são respectivamente. Vamos lá. 1, a gente está vendo aqui que é uma válvula controladora de pressão normalmente fechada. Então, é uma válvula controladora de pressão normalmente fechada. E que eu falei lá atrás que ela é chamada de válvula de segurança. Só que eu não te disse, né, que eu posso chamar também essa válvula de segurança como válvula de segurança ou alívio. Porque eu estou aliviando a pressão do sistema. Certo? Ou limitadora. Válvula de segurança, válvula de alívio ou válvula limitadora. Beleza. Então, 1 é a válvula de alívio. 2 é o manômetro. A simbologia está muito clara aqui. E o 3 é o filtro. Muito simples essa questão, não é isso? Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos para a próxima. A próxima é uma questão exclusivamente de válvula redutora e controladora de pressão. Aí que ele mostra alguma simbologia, né, para você dizer qual é a função das válvulas. Nesse momento ainda, você ainda não está completamente preparado para fazer essa questão. O ideal é que você fizesse a questão após a gente ter a aula como um todo, a aula completa. Mas mesmo assim eu vou te mostrar que você vai conseguir fazer a questão, certo? Então vamos lá. Essa primeira figura, vamos aos poucos. Não vou nem ler a questão ainda. Essa primeira figura, eu estou conseguindo ver que ela é uma válvula normalmente aberta. Se ela é uma válvula normalmente aberta, eu estou falando de uma válvula redutora de pressão. É uma válvula de pressão normalmente aberta. Certo? Nessa segunda aqui, ó, eu estou vendo uma setinha em branco. Se eu estou vendo uma setinha em branco, eu estou falando de uma válvula de pressão, né, do tipo pneumática. Certo? Ok? E essa aqui, ó, é uma válvula que a gente já viu. É a válvula que é normalmente fechada e que direciona o fluido para o tanque. Então, isso aqui é uma válvula
de segurança ou alívio ou limitadora. É uma válvula que eu posso chamar ela de segurança, uma válvula de alívio ou uma válvula limitadora. Então, com isso, vamos lá. A figura acima mostra simbolicamente 3 válvulas utilizadas comumente em sistemas de controle. Em sistemas de controle, seja para alívio, seja para redução de pressão em linhas fluidas. As válvulas 1, 2 e 3, respectivamente. 1, redutora de pressão. Então, só pode ser a alternativa C ou B. 2, pneumática. Então, só com isso aí, eu já sei qual é a alternativa correta. Só com isso aí, eu já sei qual é a alternativa correta. Porque eu já sei que a 2 é pneumática. Certo? E 3, hidráulica de alívio. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra C. Vem cá. Então, isso a gente fez 2 questões rápidas sobre válvulas de controle de pressão. Certo? Agora a gente vai entrar em o quê? Válvula de controle direcional. Então, você percebe que aos poucos a gente vai começando a ganhar familiaridade com o assunto válvula. Então vem aqui para o slide. Nas válvulas de controle direcional, uma coisa importante de a gente saber é o número de posições e o número de vias. Número de posições e o número de vias. De maneira prática, o que é que eu quero que você internalize? As válvulas de controle direcional são válvulas que têm como objetivo direcionar o fluido para um ponto ou outro do sistema. E essas válvulas, eu tenho que saber a nomenclatura dela quanto a posições e quanto a vias. Como é que eu vou saber as posições? Eu tenho uma válvula aqui, ó. Se ela tem 2 quadradinhos, ela tem 2 posições. Se ela tem 3 quadradinhos, ela tem 3 posições. Então, posições, a gente vai lembrar do número de quadrados. Já vias, a gente vai lembrar de quê? Para a gente contar as vias, a gente vai fazer essa seguinte conta. Toda vez que eu ver uma seta, que é uma passagem, né, do fluido, eu vou contar 2 vias. Toda vez que eu ver uma seta, eu vou contar 2 vias. Toda vez que eu ver um bloqueio, eu vou contar uma via. Então, para eu contar as vias, eu vou pegar um dos quadradinhos da minha válvula e vou contar quantas setas e quantos bloqueios eu tenho. E daí eu vou conseguir determinar a quantidade de vias da minha válvula. Certo? Mas volta aqui. Sobre válvula de controle direcional, o assunto é extenso, então a gente vai falar sobre isso na próxima aula.